explicação aí sobre os elementos da teoria da equação da circunferência, tá certo? Bom, primeiro, assim como na reta, eu estudo a circunferência associada ao plano cartesiano em geometria analítica, representando algebricamente, tá, através de uma equação, aquilo que eu tenho na forma geométrica. Bom, na forma geométrica, o que é, na verdade, uma circunferência? Uma circunferência é um conjunto de pontos que tem a mesma distância em relação a um ponto chamado centro. Então, se eu pegar todos os pontos P, que têm a mesma distância até o ponto C, eu vou ter o que nós chamamos de circunferência, onde essa distância do ponto P ao ponto C é essa reta aqui, ou melhor, esse segmento de reta, que é o que nós chamamos de raio. Então, se eu tomar esse ponto aqui na circunferência e for caminhar até o C, sempre em linha reta, né? Eu vou ter o raio. Se eu tomar esse ponto, caminhar até o C, eu vou ter o raio. Então, qualquer ponto em cima da circunferência, tá? Tem essa característica. A distância dele até o centro é exatamente a medida do raio, tá? Então, vamos marcar aqui. Essa daqui é a medida R, tá certo? Bom, o centro da circunferência, no plano cartesiano, ele tem uma localização. Essa localização remete às coordenadas x e y, no caso aqui, x do centro e y do centro. Então, está aqui a coordenada x, está aqui a coordenada y. A partir daí, se eu der uma olhada para esse triângulo aqui, ó, PC, vamos marcar um pontinho aqui, A. Tá? Percebam que esse A não tem nada a ver com a questão da circunferência, é um ponto auxiliar que eu estou usando para identificar um triângulo. Nesse triângulo aqui, ó, nesse elemento aqui, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Aí, esse triângulo retângulo admite o teorema de Pitágoras, pelo fato de ser retângulo. Então, vamos desenhar esse triângulo e vamos falar um pouquinho da equação da circunferência. Opa. Vamos pegar, então, aqui um triângulo. Prontinho. Então, aqui eu vou ter os pontos P, que é o ponto da circunferência, o C, que é o centro, e o A, que é um ponto auxiliar, tá? O PC é o raio, que também é a hipotenusa do triângulo. O PA é a distância do Y do centro até o Y, tá? Onde Y é a coordenada do ponto P aqui. Deixa eu marcar aqui também. Aqui eu tenho a coordenada x do ponto P. Então, aqui eu tenho, nessa distância aqui, ó, eu tenho y menos o y do centro. Assim como, se eu tomar aqui o AC, eu vou ter a diferença entre as coordenadas... Opa, espera lá que ele pegou aqui. Ah, não. Eu odeio quando ele faz isso. Isso não é positivo, né? Ele zoou todo o meu desenho. Tava tão bonito. Agora sim. Bom, vamos voltar. É mais fácil corrigir o eixo X do que corrigir tudo, né? Pronto, bonitinho. Bem, aí então, essa distância aqui, AC, ó, é a diferença entre o X e o X do centro, tá? Então, isso daqui vai ser X. Opa. Então, isso vai ser X menos o X do centro, tá certo? Com base nisso, teorema de Pitágoras, assim como a gente fazia lá para a equação da distância, como eu falei, a definição da circunferência refere-se a todos os pontos que têm a mesma distância em relação ao ponto C, então eu uso a fórmula da distância, tá certo? Então, aqui aplicando Pitágoras, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, que aí o R, é a soma dos catetos ao quadrado. Mas aí, normalmente, a gente começa pelos catetos. Então, a gente faz o x menos o x do centro ao quadrado, mais o y
menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Onde o r, então, mais uma vez, refere-se à hipotenusa, o y do centro menos o y menos o y do centro é um dos catetos, e esse x menos o x do centro é o outro cateto. Tá certo? Então, o básico da equação da circunferência, pessoal, sai então daqui do teorema de Pitágoras, tá? Dessa construção que nós fizemos. Professor, sempre assim? Sempre assim, galera. Sempre a mesma coisa, tá? Não vai haver mudança nenhuma. Então, o que eu tenho é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, tá? E aí vamos lá então. Para a circunferência, esse formato aqui é o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Então, sempre que eu fizer x menos o x do centro, mais y menos o y do centro, ambos ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, eu vou ter a equação reduzida. No entanto, muitos livros, para facilitar a escrita e não confundir a visualização, eles trocam, tá? E aí eles fazem o seguinte, as coordenadas do ponto C, ao invés dele chamar de x de centro e y do centro, ele vai chamar de A e B. Então, o A é o x do centro, o B é o y do centro. Nesse caso, a equação fica x menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Tá certo? Professor, posso usar como x do centro, y do centro, xc e yc? Pode, pessoal, é a mesma coisa. Tá certo? No entanto, vocês vão acabar vendo que muitas vezes usa-se o a e o b. Beleza? Prontinho, pessoal. Tá explicada aí a parte inicial sobre a equação da circunferência. Daqui a pouco eu volto para falar da equação geral e o desenvolvimento algébrico.